Então, bom dia a todos. Vamos fazer essa mentoria maravilhosa. Hoje é dia 21 de setembro de 2020. Logo mais, dia 23, estaremos na primavera que se inicia aqui deste ano. É de se esperar que teremos primavera em 2020. Muita gente não acredita muito nisso, acha que não, sim. A primavera está chegando. E vamos lá, fora as brincadeiras à parte, por que eu acho esse filme tão importante? Hoje nós vamos falar, acabamos de assistir a cena do filme A Procura da Felicidade, que é um filme maravilhoso, que vale a pena a gente assistir várias vezes. É uma história verídica que aconteceu de verdade, verídica de verdade, lá nos Estados Unidos. E essa cena em específica é muito importante porque ela faz com que a gente várias vezes sabote nossos sonhos, né? O assunto de hoje é mais do que acreditar nos nossos sonhos. É mais do que ir atrás, já que a semana passada a mentoria foi sobre colocar as metas no papel. Sem esse ingrediente, lógico, sem trabalho também não, sem planejar e saber suas metas também não. Mas o ingrediente de hoje, ele faz total diferença para a gente dar certo, que é ter fé que tudo vai acontecer. E às vezes é muito fácil a gente ter fé que um sonho vai dar certo, quando ele está se encaminhando para isso, ou quando tudo está dando certo, ou quando a gente está fazendo nossa parte certinho. Mas existem alguns momentos na nossa vida que isso nem sempre dá certo. Por quê? Quem conhece alguém aqui que nunca realizou sonho? A maioria das pessoas, infelizmente, não realizam seus sonhos. A maioria vai parar em algumas coisas que nós falamos na semana passada, que é nem saber planejar o sonho, né? Já vai parar na primeira etapa. Mas eu quero que vocês saibam que planejar os sonhos, colocar a lista e fazer o que a gente falou a semana passada, tem essa mentoria gravada, então quem quiser pode ouvir outras vezes, já é mais do que meio caminho andado. Você já está muito acima da média pelo fato só de você colocá-la no papel. A parte 1, ela precisa acontecer, deve acontecer, para o seu sonho não ficar vago. Agora, a segunda parte dele é o quê? Acreditar, ter fé. E existem momentos que você vai ou desandar ou vai fortalecer de vez a sua fé. Se nós estivéssemos falando que os nossos sonhos fossem uma receita de bolo, eu posso dizer que a fé, com certeza absoluta, seria o fermento. Não tem como o bolo funcionar sem fermento? Não dá. Então, dá para chegar a acontecer um bolo até final sem fermento? Ele chega meio torto e ele não fica realmente um bolo, ele fica parecendo um bolo, mas não é um bolo. Então, é exatamente isso que acontece quando a gente não tem a fé. E por que eu coloquei especificamente a gente começar essa segunda-feira vendo a cena do filme A Procura da Felicidade? Vamos ver se vocês sabem. Por quê? Porque a opinião dos outros no nosso sonho, no nosso caminho, não qualquer outros que todo mundo dá opinião na vida, alguém que você ama, seu pai, olha que forte era esse filme, o pai com o filho, a mãe com o filho, um melhor amigo, pessoas que você gosta, que você ama, que você admira, te explicando racionalmente por que o seu sonho não irá dar certo, fazem a gente balançar. É verdade ou não? Quando alguém te dá uma opinião com fatos baseados no hoje, às vezes, se a gente está vulnerável no momento em que as coisas não estão acontecendo, a nossa tendência é acreditar, é ir desistindo do sonho. Então, o que eu quero dizer nessa parte? Opiniões das pessoas relacionadas ao agora, elas são reais, por quê? Porque o agora está acontecendo agora. Só que os seus sonhos não são para agora, não são para o presente, são para o futuro. E a única pessoa que pode adivinhar o futuro é Deus. Não tem pessoas aqui videntes com poderes sobrenaturais para dizer o que vai acontecer no seu futuro. E isso é uma coisa que tem que estar muito claro dentro de você. Se você pegar essa frase específica desse filme da Procura Felicidade do Will Smith, o que ele estava falando para o filho? Para o filho não se iludir, que ele provavelmente não ia ser um jogador de futebol, porque todo mundo da família dele não foi, então que ele ia ser bom em muitas coisas, mas em basquete não. E esse filme me deixa arrepiada, porque imagina, o pai afirmou, ele não falou talvez, que é muito difícil, não. Ele afirmou, em basquete, não. E isso fica forte na cabeça do filho. Poderia ser basquete, poderia ser qualquer coisa. Quem nunca ouviu isso na vida relacionado a qualquer coisa? Anote uma coisa para você. Você é a única pessoa que define o seu futuro. Ninguém mais pode definir seu futuro a não ser você mesmo. As suas metas que você vai alcançar, elas dependem de você.
O que você coloca na sua cabeça todos os dias para alimentar os seus sonhos é responsabilidade sua, assim como minha em relação aos meus. Então é muito importante entender que uma vez colocadas as metas no papel do que você quer, colocou a meta, curto prazo, médio prazo, longo prazo, financeira, familiar, desenvolvimento pessoal, aquelas que a gente falou, aquilo ali, o quanto você acredita que vai se realizar. A meta que você coloca, ela só é um desejo, um sonho, com data para acontecer. Talvez você erre a data, porque você também não consegue prever o futuro, mas você tem que saber que vai acontecer. E quando você tem isso na sua cabeça, essa certeza absoluta, você não tem por que desistir. É uma coisa tão simples, tão simples, tão simples, gente. Simples, não fácil, simples. Que muitas pessoas, elas só não realizam o sonho delas porque elas realmente, definitivamente, não querem. Sei lá, nossa, Priscila, é claro que eu quero realizar meus sonhos. É lógico que as pessoas querem realizar os sonhos. Não, elas não querem de verdade. Elas param de acreditar, elas acham que o sonho é uma coisa ali, impossível. Aí ela começa a olhar o presente dela e às vezes o presente dela não tem nada a ver com a pessoa que ela quer se tornar, porque às vezes ela quer chegar aqui, ela tá aqui, aí passa um tempo, ela começa a trabalhar para chegar aqui, de repente ela desce mais para cá, a vida dá umas entortadas e ela acha que aquilo ali é só para pessoas X. E começa o processo da autossabotagem. Porque eu não tenho talento, aquela pessoa que conseguiu tem, porque as minhas condições não são favoráveis, daquela pessoa é, e assim a gente vai aos pouquinhos fazendo com que aquele sonho não seja mais uma meta e sim uma vontade. Que bom seria, talvez, se um dia eu realizasse. Alguém aqui já se sentiu assim com algum sonho, com alguma meta? Mesmo se for, pode ser da Herbalife ou uma meta pessoal, você estava animada no começo, você colocou a meta, você sentiu que ia e chegou uma hora que não ia. É incrível, né? Aí você ficou com a sensação de eu quero aquilo, você não deixou de querer aquela meta. Mas aquela meta foi ficando distante de você por pequenos atos de sabotagem. Então, anota para você, isso pode acontecer sempre, em qualquer fase da vida. Se você é uma pessoa mais evoluída ou menos, somos todos seres humanos e a gente pode acabar se sabotando por algum motivo, porque o ser humano na parte emocional às vezes fica muito vulnerável. E quando a gente está vulnerável, o que acontece? Nós temos uma tendência a acreditar em qualquer coisa que falarem para nós. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Por isso que a gente fala que é muito importante, que define a nossa vida é de quem nós nos rodeamos. Porque as pessoas que nos rodeiam vão falar com a gente e uma hora dessas, o que elas falarem, nós iremos acreditar. E nós somos o que nós acreditamos. É fato isso, né? Onde a nossa vida está hoje é fruto de tudo que a gente acredita. Tendo sido uma coisa boa, uma coisa ruim, tendo sido de propósito, tendo sido sem querer, o ser humano é isso, ele imita e ele acredita nas coisas e a vida flui. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro passo é a gente entender como é esse processo. Se a gente entende, a gente se protege e protege a nossa mente. Então, tenha na sua cabeça, ninguém nunca pode decidir ou dar palpite sobre o seu futuro. Ninguém nunca pode dizer que não vai dar certo. Não importa quem seja essa pessoa, não importa se você ame muito essa pessoa, não importa se essa pessoa ela é uma pessoa que tem conquistas na vida dela, mas a grande maioria delas provavelmente não te falaria isso, mas pode acontecer que uma pessoa saiba que os sonhos realizam, e vou falar uma coisa, não é para ser dolorido para você, mas a pessoa não tem fé em você. E o que isso importa para você? Nada. Quem tem que ter fé em você é só em você. Se ela não tem fé em você, o problema é dela, exclusivamente dela. Isso não afeta onde você vai chegar. Então, isso é uma coisa que você tem que fortalecer todo dia. Porque do mesmo jeito que o seu corpo fica forte se você treina, por exemplo, se você não alimenta os seus sonhos, se você não está todo dia desenvolvendo os músculos do seu sonho, ele vai ficando fraquinho. Aí ele vai ficando tão fraquinho que ele fica muito frágil. E o que é uma coisa muito frágil? Ela quebra com facilidade. E não tem nada na sua vida que tenha que ser mais forte, mais fortalecido do que sua fé no que você quer conquistar. Seja isso uma coisa material, seja isso uma coisa familiar, relacionada a outras coisas, a outros bens, você precisa visualizar qual é a vida que você quer ter, qual é a pessoa que você quer ser,
Qual é o redor, o entorno? Visualiza com clareza. Quanto mais você visualiza, mais vai ficando claro. E quando você visualiza e está claro lá no futuro, você só tem que dar um jeito de que ele chegue no seu presente. Esse realmente é o passo mais importante da fé. Para você acreditar muito em uma coisa, você tem que fortalecer o que é aquilo que você quer. Desenha a sua vida. Sabe por quê? Uma coisa muito engraçada. As dificuldades da nossa vida e os problemas da nossa vida, eles nunca vão acabar. Eu não sei se vocês acharam que isso era para ser motivacional, mas isso é verdade. Os problemas da nossa vida nunca vão acabar, as dificuldades e os desafios nunca vão acabar. Mas se os sonhos acabam e ficam só as dificuldades, realmente a vida fica uma coisa muito chata. E ela passa rápido e ela acaba rápido e ninguém quer viver de dificuldade, né? É muito melhor a gente viver dos sonhos. Então vamos lá, por que às vezes a gente, se é uma coisa tão simples, por que é que as pessoas não realizam sonhos ou por que elas desistem? É muito simples. Porque nós temos na nossa mente, porque somos pessoas, seres com cérebro, pensantes, inteligentes, pensamos o quê? Para essa meta acontecer aqui, nós estamos aqui, eu tenho que ir no caminho dela. Você visualiza qual é o processo de chegar lá. Só que nós não temos a capacidade de visualizar o processo porque nós nunca chegamos lá. Então não é como 1 mais 1 são 2. Para realizar os nossos sonhos não é uma ciência exata. E esse é o problema. Quando nós estamos fazendo as coisas e elas não acontecem como a gente acha que deveriam acontecer, o que a gente acha? Que o sonho não está se realizando, ou que a gente está no caminho errado, e aí, ou a gente para de fazer, para no caminho, volta para trás, para de acreditar, e aí tudo vai dando mais ou menos errado. Quem acha que acontece mais ou menos assim quando você está tentando realizar um sonho? Você está indo e no caminho do sonho ele é assim, 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 assim. Ele não é uma reta, é um gráfico com altos e baixos. E às vezes você está nesse baixo aqui, mas você está no caminho certo. E a gente tem que confiar e acreditar plenamente que nós iremos conquistar. Esse é o ponto número 1. Depois que você confia plenamente, você visualiza, você faz o seu trabalho. Qual é o seu papel? O seu papel é fazer a sua parte. Acreditar e fazer a sua parte. Seu papel, nós aqui não somos fiscais de ficar olhando os resultados para saber se está mais perto, se está mais longe, simplesmente para ficar mais ansioso e sem saber se as coisas vão acontecer. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é acreditar, confiar e fazer a nossa parte. Então, a nossa fé, ela tem que ser inabalável. A nossa fé tem que ser uma coisa que não muda de acordo com as circunstâncias. E nós, seres humanos, a gente tem uma tendência de querer mudar a nossa fé de acordo com o ritmo que está acontecendo. Principalmente se você é uma pessoa ou mais controladora, até é mais difícil. Você tem que confiar e fazer uma coisa que ninguém gosta muito, que é o quê? Relaxar. Fala quem que relaxa quando acha que as coisas não estão dando certo. Tem que aprender a confiar e tem que aprender a relaxar. Mais fácil se você é uma pessoa espiritualizada, que acredita em Deus e que tem uma religião, ou se não for uma religião, a sua maneira de acreditar. Se você for espiritualizado, é mais fácil você confiar, mas não é a única maneira. Conheço muitas pessoas espiritualizadas e têm pouca fé, porque elas têm às vezes muita fé em Deus e pouca fé nelas mesmas. Então, isso é uma coisa que nós precisamos fortalecer. Então, cada um aqui faz autoanálise de descobrir qual das partes do processo que é o seu ponto forte e qual não é. Você é uma pessoa que acredita em você mesmo? Se não, vamos alimentar o cérebro com o quê? Com a nossa confiança em nós mesmos. E isso já vai ser meio passo andado para onde a gente quer chegar, certo? Agora, a segunda coisa, não ache que você sabe o caminho. Eu ouvi uma explicação uma vez, gente, e essa explicação, para mim, foi muito boa, fez todo sentido, e eu sempre uso ela na minha vida. Quem fez essa explicação foi o Eli, né, meu vô de negócio, Eli Elimelec, e ele falou assim, quando as coisas acontecem na nossa vida, às vezes, vamos imaginar a nossa vida como se fosse um filme. E é mesmo um filme, né? Começo, meio, fim, infelizmente tem fim, tem meio, tem começo. Se você pegar um filme e você assistir 10 minutos do filme, pega uma parte lá no meio, assiste 10 minutos do filme e tem um acontecimento X naquele filme. Muitas vezes a gente não sabe se aquele acontecimento, às vezes a gente julga se é bom ou se é ruim se a gente pegar o meio do filme, na verdade, porque o nosso conhecimento é sobre aquela parte do filme.
Mas às vezes se você de repente vê um homem deu um tiro no outro, né? Aquela parte X do filme. Nossa, o assassino do filme, do homem ruim ali e tal. Você imagina que ele é o bandido, vamos dizer assim e tal. Só que se você não viu antes, por exemplo, que às vezes esse homem era um policial e estava matando o bandido era o outro, ou você não continua para ver o final. Quem acha que se vê só um trecho do filme, não dá para entender se aquele acontecimento, aonde vai dar, qual é a consequência daquele acontecimento. Não dá. E por que nós fazemos isso com a nossa vida? Você não pode pegar a sua vida e o que está acontecendo hoje, concluir uma coisa que ainda não terminou. Graças a Deus não terminou. Estamos vivos aqui com saúde. Então, eu acredito muito que se eu estiver fazendo a minha parte, eu tenho desenhado as minhas metas, eu sei onde eu quero chegar, eu estou fazendo a minha parte. Na prática, não está acontecendo como eu quero, mas não sou eu que decido o caminho. Você tem que confiar no caminho, se você, lógico, estiver fazendo sua parte. Não adianta só acreditar, ficar parado e confiar no caminho, o caminho que você está seguindo. Então, isso é válido para todas as coisas, porque acontecem muitas coisas na nossa vida que não dependem de nós. E você tem que pensar o seguinte, se você está fazendo o melhor de você, meu Deus do céu, era para eu estar em Portugal, ou era para eu estar no Brasil, era para ter Covid, não era para ter Covid, era para isso, era qualquer área da sua vida, era para acontecer exatamente o que está acontecendo agora, porque dentro dessa parte do filme, o seu objetivo final está lá. E se seu objetivo final está lá, ele vai acontecer, desde que você faça a sua parte. Então, entendendo o processo e acreditando nisso, todos os seus sonhos vão se tornar realidade. Agora, não sei porque pus uma blusa de manga comprida, porque estou morrendo de calor só de imaginar. Todo dia visualize seus sonhos, todo dia faça a sua parte e tenha certeza absoluta que vai acontecer. Só tem um jeito de não acontecer qualquer coisa que você possa imaginar querer na sua vida, que é desistir. Agora, desistir é a única coisa que faz com que seus sonhos não se realizem e não se tornem realidade. Você faz a sua parte, deu errado, tenta, começa de novo. Mas eu não estou fazendo a minha parte. Tudo bem, decide hoje. Decide que a partir de hoje você vai fazer. Eu fiz, eu parei, recomeça, faça de novo, acredite nos seus sonhos e comece a fazer as coisas acontecerem. É simples desse jeito? É simples desse jeito. Exatamente como eu acabei de falar. E isso tudo não pode ser abalado porque alguém te fala que não vai dar certo. Isso não faz a menor diferença para o seu sonho realizar, porque o sonho não é da outra pessoa, é seu, é sua meta, são seus objetivos. Não interessa se a opinião dos outros, não interessa se você está num dia bom, se você está num dia ruim, não interessa se você está triste e não interessa se está tudo dando errado. Mas Priscila, eu tô vendo que tá dando tudo errado. Inclusive agora voltou mais para trás. Sempre lembra do que eu contei da história aqui do trailer do filme. Às vezes tem que ir para trás para acontecer uma outra coisa, para acontecer uma história melhor. Que nem aquela história do cavalo. É bom ou ruim? Depende do que acontecer depois. Eu não sei se vocês conhecem essa história. Só que o problema é que agora eu não lembro ela de cor, mas é uma história que... o moço quebrou a perna. É azar ou sorte? Depende do que acontece depois. Né? E assim vai indo. Se vocês não souberem, eu coloco essa história do azar ou sorte lá no nosso grupo da mentoria, depois que acabar aqui, eu coloco lá, é só você ler um textinho que vai falando. Então, acontecem coisas na vida de um homem, o que ele achava que era azar acabava virando sorte, o que ele achava que era sorte acabava virando azar, e assim é a vida, na consequência das coisas. Então, às vezes está acontecendo uma coisa ruim para você, que você acha que é ruim, mas aquilo às vezes está até deixando você mais perto do seu sonho, porque aquilo vai gerar uma coisa que vai gerar outra e vai gerar outra. Então nada acontece na nossa vida por acaso, tudo, absolutamente tudo tem um motivo. A gente acreditando, não, isso é verdade, não cai uma folha da árvore sem que não seja da vontade de Deus. Tudo que acontece na sua vida está previsto. Então, se você está fazendo a sua parte, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que tem bom caráter e faz a sua parte, não tem por que as coisas não acontecerem na sua vida. Porque você pode escolher o sonho que você quiser, qualquer coisa. Não tem sonho mais difícil e mais fácil. Não sei se vocês sabem disso, né? De se realizar. Então, tanto faz, o esforço é o mesmo para você conquistar uma coisa pequena, X, ou uma coisa grande, você vai ter que sair de um ponto para o outro. Então você pode caprichar nos seus sonhos, você pode pensar grande, né? E se você precisa de motivação para pensar grande,
Vou dar até um exercício aqui. Começa a ver coisas, alimente sua mente com coisas que façam você chegar lá. Lembra que eu falei, nós sempre somos seres humanos que estamos em processo de desenvolver habilidades. E mesmo as habilidades que a gente já tem, elas precisam ser fortalecidas para elas não atrofiarem. Então assista o filme Segredo muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Se o objetivo desse filme é você ter fé e acreditar e conseguir sonhar. Se você precisa fortalecer essa parte, não se esqueça que ele tem que vir acompanhado de trabalho. Só que esse trabalho tem que ir para algum lugar, tem que estar direcionado. Então, se você, às vezes, tem dificuldade de fazer essa visualização, é muito importante a energia positiva e você está acreditando, porque você canaliza tudo aquilo que você faz no dia a dia para um objetivo final. Né? Até inclusive no livro Mais Esperto que o Diabo, para quem leu, para quem fez lá todo o processo, né? O diabo detesta as pessoas que têm um objetivo final, né? Tenham aquele propósito. Embora o assunto esse não seja hoje, mas olha que forte, até nisso, pessoas que têm uma missão de vida e que têm um propósito. E o seu propósito é seu, não tem propósitos melhores ou piores, não tem propósito que seja ruim porque ele é um fim material ou financeiro. Se o seu propósito também é relacionado com dinheiro, por que não, né, ter esse propósito? Se a sua situação financeira te preocupa e você quer ser uma pessoa que precisa resolver essa situação, não tem por que você não colocar isso. Aliás, se cada um aqui cuidasse simplesmente só de si mesmo e cuidar da sua vida financeira e todo mundo prosperasse, o mundo já seria um lugar melhor. Só de resolver essa parte, porque as pessoas não passariam fome, etc, etc, etc. Então não tenha vergonha de colocar. Não está em julgamento qual é o seu propósito. É claro que é muito melhor se ele vier combinado de um monte de coisinhas. Mas acontece que às vezes as pessoas, elas primeiro precisam se desafogar para depois pensar. Às vezes a pessoa não está pensando em grandes conquistas em outras áreas, talvez ajudar os outros quando ela ainda nem se ajudou. É meio difícil, né? Primeiro, porque também não é muito coerente, não tem sentido. Às vezes você é uma pessoa maravilhosa e tudo que você gostaria era ajudar os outros. Você gostaria. Mas às vezes você não consegue porque você ainda nem conseguiu se ajudar. Então, se você resolve o primeiro problema, as suas metas, elas vão chegar lá. Mas tudo é um processo, calma, não tem problema a sua primeira meta ser se resolver, né? Isso não é uma meta egoísta, isso é uma meta coerente. Então, você pode sim colocar esse primeiro momento, se você não consegue visualizar essa primeira coisa que te preocupa, se for financeira, não se sinta mal por isso, né? Porque às vezes a pessoa o objetivo dela é ter a família bem equilibrada, todo mundo junto, e se conseguir ter mais tempo para os filhos, etc. Mas se a pessoa não tem dinheiro e precisa trabalhar, e daí ela tem menos tempo para o filho, então às vezes no processo do equilíbrio tem um desequilíbrio aí, mas para um outro objetivo. Então, resolve o primeiro, depois faz o segundo. Gente, eu tenho 17 anos de Herbalife. Em 17 anos de Herbalife, já muitas metas se realizaram, graças a Deus, e muitas mudaram. Realizou uma, virou outra. Essa aqui, quando estava chegando, eu já queria que fosse outra coisa. Muitas coisas, elas vão mudando. Nós vamos mudando, nós vamos passando por fases de vida. Nossas metas também mudam. O que importa é a gente estar coerente com aquilo que a gente quer. Mas a primeira coisa de tudo, que não tinha como falar disso, fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua fé. É muito importante isso. E se você tem dificuldades, eu ouço muito isso, assim, pessoas que vêm fazer aconselhamento comigo, com o Lucas, e falam, mas eu não consigo colocar as minhas metas, e aí quando eu quero ter fé, e aí quando eu vou na igreja, ou leio a Bíblia, ou etc. E as pessoas têm esse problema de conseguir colocar meta financeira e associar que não pode ter dinheiro por causa da Bíblia ou da sua religião. Não é verdade isso. Tudo depende da sua interpretação. Nunca ninguém disse que é para você ser pobre. Desapegado é diferente de pobre. São coisas completamente diferentes. Até porque o homem mais sábio do mundo na Bíblia foi o mais rico de todos os tempos, que foi Salomão. Então, se você tem que saber interpretar do jeito que é, se na sua vida é importante prosperidade, uma dica para vocês, e espiritualidade, saiba interpretar a Bíblia para que isso ande em conjunto, para que isso não atrapalhe confusão na sua cabeça. Você não tem que escolher entre as duas coisas, muito pelo contrário. Se você é uma pessoa que foca na prosperidade sem a parte espiritual, você vai ficar uma pessoa muito vazia. Se você é uma pessoa que foca só no espiritual e sem dinheiro, você vai ficar
na pior, eu ia falar outra coisa, na pior, porque você não vai conseguir pagar suas contas e você vai viver preocupado, não tem como viver sem dinheiro. Você tem que manter essa coisa conjunta, essa relação, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O problema são as pessoas que são apegadas ao dinheiro e aquilo passa a ser o seu senhor, passa a ser a coisa mais importante. Então, se você quer fazer as duas coisas combinarem juntas, sim, dá para você ter a melhor fé de todas. Sim, você pode estar diariamente com a sua parte espiritual ou na sua religião bem resolvido e ao mesmo tempo ter metas financeiras. Isso não te atrapalha, isso não te torna um ser humano pior. Não tenha isso na sua cabeça. Isso vai realmente te atrapalhar. Eu vejo muitas pessoas que têm vergonha, olha que loucura, de ter como objetivo final uma meta financeira. Acha que a pessoa que tem essa meta é pequena, mas o dinheiro não é um fim. Ele só é o quê? Ele vai ter ele para ser feito alguma outra coisa, uma terapia. Ninguém aqui tem meta de dinheiro que é para ficar olhando para ele e ele ser o máximo. Vai ser feito alguma coisa com esse dinheiro. Então, não há problema nenhum em ter meta financeira. Mesmo se for para ficar guardado, é para gerar uma segurança. Então, de qualquer maneira, ele não é o dinheiro pelo dinheiro, nunca para nenhum de nós. Cada um aqui quer fazer alguma coisa diferente com o dinheiro, eu tenho certeza. Então, não tenha problema, não acho que você vai ser uma pessoa ruim, não acho que isso vai te atrapalhar se você decidir ter metas financeiras. Principalmente, é bom ter e que elas sejam definidas exatas, a quantidade, o valor. Não adianta ter dinheiro, é relativo. Se eu pegar aqui uma nota de R$5, tenho dinheiro. Se eu não falei quanto é, tá aqui na minha mão. Ah, mas eu não queria R$5, mas você falou dinheiro. Dinheiro não é a resposta. Eu quero quantos mil reais por mês? Eu quero o que eu quero, entendeu? Coloque a meta financeira bem definida e o principal, tenha uma relação saudável em relação ao dinheiro. Não é ruim ter dinheiro, não é ruim ter metas financeiras. Depois que você conquistou essa meta, você já não vai pensar tanto nele. Você só pensa quando você não tem. Quem mais pensa em dinheiro é quem está sem. Quem precisa fazer malabarismo financeiro para pensar onde eu pago essa conta, o que eu faço. Se você já tem e você está com essa relação tranquila, você pode pensar em outras coisas. Você pode pensar nas coisas que o dinheiro não compra, porque essa parte, pronto, resolvida. Agora vamos para as coisas que importam. Sabe? Então é isso. Se você consegue entender isso, fica muito mais fácil de você colocar as suas metas. Tenha as metas e faça a sua parte. Seja uma pessoa boa, dê o seu melhor todos os dias, tenha o seu caráter bem resolvido, seja uma pessoa que quer ajudar de verdade. É claro que os clientes vão gerar dinheiro para nós. Eu não quero só o resultado dele. Saiba, seu tempo é dinheiro. Não quer dizer que para você conquistar esse dinheiro não possa ser fazendo uma coisa boa. Então, se você tem esse tipo de problema, você pode começar resolvendo isso na sua cabeça, tá? O dinheiro, ele não é o fim, ele só é o meio, ele é parte do processo, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, relacionados com a sua fé. Então, a fé você pode ter, ela é de graça, em abundância, quanto mais você tem, melhor. E você realmente tem que fortalecê-la todos os dias, todos os dias. Fé nunca é demais, nunca é demais. Acreditar nunca é demais. É sempre um processo. Lembra, se você acreditar de verdade que você é um ser humano que é vulnerável, se você entender esse processo, nós somos vulneráveis. Você sempre vai cuidar melhor de você. Nunca ache que você é forte o suficiente, que você já acredita o suficiente, que você sabe colocar meta suficiente, que você nunca vai desistir da Herbalife. Eu lembro John Peterson, todos os treinamentos terminava falando nunca desista da Herbalife. E ele falava, o dia que você achar que você nunca vai... É lógico que eu nunca vou. O dia que você achar que você nunca vai, tem chance de um dia você desistir. Por quê? Porque você confiou tanto que você deixou portas abertas. Agora você convive com qualquer pessoa, porque não tem problema que essa pessoa vai afetar, contaminar a sua mente. Eu nunca vou desistir da Herbalife. Se você tiver medo que pode, você se protege. Você nunca deixa de ir nos eventos, porque você sabe que se você deixar de ir, você pode desistir. Você nunca deixa de participar de uma mentoria toda segunda, porque você sabe que isso te tira do caminho, do seu direcionamento, e aí você pode desistir. Então não é pensar negativo, é se proteger. Se proteja, se blinde e fortaleça as coisas importantes. Se você fizer isso que eu falei aqui agora, não importa o tamanho do seu sonho, você vai realizar, você vai conquistar. Nós estamos aqui na última semana de setembro e a qualquer momento vai acabar o mês, gente. Vai acabar o mês, faça a sua parte para você terminar
Esse é o mês do CRM, terminar os 40% da promoção para você estar no treinamento dos clientes. Ainda tem muita coisa para acontecer. E quando eu digo vai acabar a qualquer momento, é para você valorizar cada segundo, porque cada segundo conta. Não achar só hoje, ainda falta isso, já foi, ou não sei o quê. Viva o hoje. Acredite nos seus sonhos. Hoje faz diferença para esses seus sonhos? Faz toda a diferença. 1 hora de mentoria que você ficou faz toda a diferença. Desligar aqui e fazer a prospecção faz toda a diferença. Tomar o shake no meu processo de perder peso, em vez de comer uma porcaria, se eu preciso perder peso, faz toda a diferença. Se cada coisa você considerar que faz toda a diferença, você vai ter um ano extraordinário e realmente vai ser incrível estar muito mais perto das metas. Sem focar no resultado de agora. Foca no seu caminho, não queira entender o processo. Confia no processo, lembre do trailer do filme e as coisas vão acontecer para vocês. Eu quero mandar um beijo para vocês e a gente se encontra na semana que vem. Fortaleça seus sonhos, assista O Segredo e assista Em Busca da Felicidade.